Leonardo da Vinci nunca escreveu um livro chamado A Lei da Atração. Ele nunca deu palestras sobre manifestação. Ele nunca ensinou abertamente sobre o poder da mente sobre a matéria. Mas ele sabia, e deixou pistas escondidas nos 7.000 páginas de cadernos que poucos entenderam. Hoje, você descobrirá que Leonardo não apenas conhecia a lei da atração. Ele a dominava num nível que mestres modernos ainda não alcançaram. Mas ele não podia contar abertamente, não em 1500, quando a igreja queimava quem falasse de tais coisas. Então ele codificou o conhecimento, em desenhos, em anotações enigmáticas, em símbolos. E a evidência está lá, para quem souber ver. Nesta lição, decodificarei 3 fragmentos específicos dos cadernos de Leonardo que provam. Ele entendia perfeitamente que pensamento cria realidade, que imaginação precede forma e que o invisível governa o visível. E você aprenderá não apenas a teoria que ele conhecia, mas o método que ele aplicava secretamente. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir mudará para sempre como você vê Leonardo da Vinci e como você pratica manifestação. Fragmento 1. Tudo vem da mente. A declaração oculta. Nos cadernos, há uma anotação que Leonardo escreveu em latim, repetida várias vezes em páginas diferentes. Ogni nostra cognitione principia da sentimenti. Todo o nosso conhecimento começa das sensações ou sentimentos. Historiadores interpretam isso como teoria do conhecimento básica. Mas há a camada mais profunda. Leonardo não estava falando apenas de aprender, estava falando de criar. A verdade oculta na frase. Releia. Todo o nosso conhecimento, cognitione, mas também toda a nossa realidade cognoscível, começa dos sentimentos. Leonardo está dizendo, a realidade que você conhece ou experimenta nasce do que você sente, não o oposto. Não, você vê a realidade e então sente, mas você sente e então experimenta a realidade correspondente. Isso é a lei da atração, em 1500, codificada para passar despercebida. Como Leonardo aplicava isso? Antes de pintar, Leonardo passava tempo sentindo a emoção que queria capturar. Queria pintar serenidade? Ele sentia serenidade primeiro. Queria pintar movimento? Sentia movimento. A emoção precedia a forma na tela. Ele aplicava o mesmo para manifestações materiais. Queria suprimento para comprar pigmentos caros. Sentia abundância primeiro. Queria patrono generoso? Sentia generosidade como se já estivesse recebendo. Ele sabia, sentimento atrai circunstância correspondente. Não espere circunstância para sentir. Sinta para atrair circunstância. Sua aplicação hoje. Você quer 20.000 reais? Não espere ter 20.000 reais para sentir alívio ou alegria. Sinta alívio ou alegria agora, como se já tivesse. Exercício. 5 minutos diários. Feche os olhos. Pergunte, como eu me sentiria se já tivesse espaço para a manifestação desejada? Sinta essa emoção por 5 minutos completos. Não visualize imagens. Apenas sinta. Ancore esse sentimento no corpo, mão no coração. Carregue esse sentimento pelo dia. Leonardo entendia. Você não atrai o que quer, você atrai o que sente. Se sente falta, atrai falta. Se sente abundância, atrai abundância. Ogni nostra cognitione principia da sentimenti. Toda a sua realidade começa do que você sente agora. Fragmento 2. O desenho que nunca foi construído, fé no invisível. Leonardo desenhou centenas de máquinas que eram impossíveis de construir em sua época. Helicópteros sem motor, submarinos sem oxigênio adequado, tanques sem combustível. Por que ele continuava desenhando o que não podia fazer? Porque ele entendia algo que poucos entenderam. O ato de desenhar o impossível no papel é o ato de torná-lo possível no campo invisível. A lei oculta que Leonardo dominava. Há uma anotação nos cadernos ao lado de um desenho de máquina voadora.
fará il grande uccello il primo volo. O grande pássaro fará o primeiro voo. Ele não disse, faria se eu tivesse tecnologia. Disse, fará. Futuro certo. Declaração. Decreto. Leonardo estava usando linguagem de manifestação. Ele sabia que o desenho no papel era o primeiro passo da manifestação, que a imagem na mente transferida para a forma visível, desenho, iniciava processo de materialização. Ele tinha fé no invisível. Fé que o que ele criava mentalmente e desenhava fisicamente teria que eventualmente existir materialmente. A técnica Leonardo de materialização. Visão mental clara. Leonardo via a máquina completa na mente primeiro. Transferência para a forma visível. Desenhava com detalhes obsessivos. Decreto verbal. Declarava que existiria, fará o voo. Soltava. Não se desesperava que não existia ainda fisicamente. Confiava no tempo divino. Sabia que manifestação tem tempo próprio. Sua aplicação hoje. Você não precisa desenhar máquinas, mas precisa desenhar sua abundância. Exercício do decreto escrito. Pegue papel e caneta. Escreva. A minha manifestação existe agora no invisível. Ela fará sua jornada ao visível sobre a graça e de maneiras perfeitas. Não como possibilidade, mas como certeza. Não como esperança, mas como lei. Assine e date. Colhe em lugar visível. Leia diariamente com convicção de Leonardo decretando voo. Leonardo não duvidava que aviões voariam algum dia. Ele sabia. E esse saber, essa fé inabalável no invisível, é o que separa manifestadores de sonhadores. Você não espera que talvez, quem sabe, um dia. Você sabe que está feito no invisível. E agora desce ao visível. Fragmento 3. A água se adapta. A lei do fluxo e não resistência. Leonardo era obcecado com água. Estudou rios, cachoeiras, ondas por décadas. E há uma anotação profunda nos cadernos. L'acqua è la forza motrice di tutta la natura. A água é a força motriz de toda a natureza. Mas ele não estava apenas falando de física, estava revelando o princípio espiritual de manifestação. O que Leonardo viu na água? Água não resiste. Encontra obstáculo? Contorna. Encontra o bloqueio? Espera e sobe. Encontra abertura? Flui com força total. Água não força. Água flui. E, eventualmente, água vence qualquer resistência, não por luta, mas por persistência fluida. Leonardo aplicava isso à vida. Encontrava patrono difícil, não forçava, fluía para outro. Projeto bloqueado, não insistia com rigidez. Esperava, adaptava, retornava quando o caminho se abria. Ele entendia. Manifestação não é força, é fluxo. Não é insistir no caminho fechado, é fluir para caminho aberto. A lei da não resistência em manifestação. A maioria bloqueia manifestações por resistir ao que é, enquanto espera o que quer. Eu quero 50 mil reais, mas odeio estar quebrado agora. Resistência, bloqueio. Leonardo diria, aceite o que é, como a água aceita o formato do rio, mas flua constante em direção ao que será, como a água flui constante ao mar. A prática da 20 de não resistência. Quando sentir resistência ou frustração, respire fundo, diga, eu sou como água. Eu não resisto ao momento presente. Eu aceito onde estou, mas fluo para onde vou. Imagine-se como água, flexível, adaptável, imparável. Pergunte, qual é o caminho de menor resistência agora? Siga a intuição que surgir. Quando a manifestação parecer bloqueada, Leonardo não forçava a pintura quando a inspiração não vinha. Ele mudava para projeto diferente. Depois voltava e a inspiração havia retornado. Você fará
o mesmo. Se o caminho para a manifestação X parece bloqueado, sem sincronicidades, sem fluxo, só resistência, solte temporariamente. Flua para onde há abertura. O universo pode estar te redirecionando para o caminho melhor. Mas, isso é muito importante, soltar temporariamente não é desistir, é fluir como água. Água que contorna a pedra não desistiu de chegar ao mar, apenas escolheu o caminho de menor resistência. O decreto da água. Escreva no caderno: eu sou como água, flexível, mas imparável. Adapto-me, mas não desisto. Fluo em direção à minha abundância pela rota de menor resistência, sob a graça e de maneiras perfeitas. Obstáculos não me param, me redirecionam para caminho melhor. A prática secreta. Como Leonardo manifestava diariamente. Agora que você conhece os 3 fragmentos ocultos, vou revelar como Leonardo combinava tudo numa prática diária. Historiadores chamam de rotina criativa, mas era, na verdade, ritual de manifestação. O ritual matinal Leonardo, reconstruído. Ao acordar. Silêncio mental. 5 minutos. Leonardo não pulava da cama. Ficava em silêncio, ainda conectado ao estado de sono. Recebia insights. Sentir primeiro. Fragmento 1. Ele sentia a emoção do dia que queria criar. Não pensava, o que vou fazer, mas como quero me sentir. Escolhia sentimento e ancorava no corpo. Decreto do dia. Mentalmente ou em voz baixa, decretava: hoje eu manifesto intenção. Não como possibilidade, mas como certeza. Está feito no invisível. Abertura ao fluxo. Fragmento 3. Eu fluo como água. Aceito o que vier. Adapto-me com graça. Sigo o caminho de menor resistência. Durante o dia. Sempre que surgia oportunidade, agia. Não esperava momento perfeito. Sempre que surgia obstáculo, não forçava. Fluía para outro caminho. Sempre que duvidava, retornava ao sentimento âncora da manhã. Antes de dormir. Revisava o dia em gratidão, mesmo dias difíceis, o que aprendi. Decretava intenção para o sono. Receber soluções durante o sonho. Sentia novamente a emoção da manifestação completa. Sua adaptação hoje. Você não precisa acordar às 5 horas como Leonardo, mas precisa do ritual. Manhã. 10 minutos. Silêncio. 2 minutos. Sinta a abundância como se já fosse real. 3 minutos. Decrete: minha abundância existe no invisível. Desce ao visível hoje. 2 minutos. Declare: eu fluo como água em direção a ela. 1 minuto. Agradeça antecipadamente. 2 minutos. Dia. Haja quando inspiração vier. Flua quando o obstáculo aparecer. Retorne ao sentimento quando dúvida surgir. Noite. Gratidão mais decreto de sono, mais sentir novamente. 21 dias, sem pular. Como Leonardo não pulava dias no ateliê. Por que Leonardo não contou abertamente? Leonardo viveu em época onde falar de mente sobre matéria era heresia. Giordano Bruno foi queimado vivo em 1600 por ideias parecidas. Galileu foi perseguido. A igreja dominava com mão de ferro o que podia ou não ser dito. Leonardo era inteligente demais para se expor. Então ele codificou em linguagem técnica artística. Escondeu em cadernos pessoais, escrita espelhada. Aplicou secretamente. Demonstrou através de resultados, obras, invenções, patronos ricos. Mas deixou pistas para quem, 500 anos depois, soubesse procurar. A liberdade que você tem hoje.
Você não vive em 1500. Você não será queimado por falar de lei da atração. Você não precisa esconder em códigos. Você tem liberdade que Leonardo não tinha. Use-a. Pratique abertamente em privado. Declare sem medo para você mesmo. Manifeste conscientemente, sem perseguição. Leonardo manifestou genialidade apesar das restrições. Imagine o que você pode manifestar sem as restrições. Os erros que anulariam a manifestação de Leonardo. Mesmo Leonardo, se cometesse estes erros, não teria manifestado o que manifestou. Erro 1. Contar para todos antes de manifestar. Leonardo mantinha projetos em segredo, não por paranoia, mas por sabedoria. Energia prematuramente exposta se dissipa. Solução: silêncio sagrado até a manifestação física aparecer. Erro 2. Forçar quando há resistência. Se Leonardo forçasse pintar quando não havia fluxo, teríamos Mona Lisa medíocre. Ele esperava o fluxo. Solução: seja água. Se há bloqueio, solte temporariamente. Volte quando houver abertura. Erro 3. Sentir falta enquanto decreta a abundância. Decretar "sou rico" com sentimento de pobre anula decreto. Leonardo sentia como se já fosse real antes de ser. Solução: fragmento 1. Sentir primeiro, sempre. Erro 4. Abandonar antes da materialização. Leonardo levou 4 anos na Mona Lisa. Não desistiu no ano 2 porque nada estava acontecendo. Solução: manifestações têm tempo próprio. Seu trabalho é manter sentimento, mais decreto, mais fluxo. Até. Leonardo da Vinci não podia gritar da torre. Pensamento cria realidade. Emoção atrai circunstância. O invisível governa o visível. Teriam chamado de louco, ou pior. Mas ele viveu essas verdades e deixou pistas em cada página de caderno, cada pincelada de obra, cada desenho de invenção impossível. Hoje, você decodificou 3 fragmentos. Tudo começa dos sentimentos. Sinta a manifestação como real agora. O grande pássaro fará o voo. Fé inabalável no invisível que desce ao visível. Água é força motriz da natureza. Flua, não force. Adapte-se, não resista. Seu compromisso esta semana. Não próxima semana, esta semana. Dia 1-3, pratique fragmento 1, sentir abundância 5 minutos diários. Dia 4-5, adicione fragmento 2, escreva decreto de certeza. Dia 6-7, adicione fragmento 3, pratique ser água quando frustração vier. Depois de 7 dias, você terá integrado os 3. Continue por mais 14 dias, total 21 dias. A verdade final. Leonardo manifestou. Patronos ricos, Médici, Francisco I da França. Recursos para projetos caros, liberdade criativa, legado imortal. Tudo isso sem falar abertamente de lei da atração, apenas aplicando secretamente. Você manifestará abundância financeira específica, oportunidades divinas, liberdade material, vida próspera. E você tem vantagem que Leonardo não tinha. Você sabe conscientemente o que está fazendo, não precisa descobrir. Já está revelado. Leonardo plantou em silêncio. Você colherá em consciência. Os fragmentos estão decodificados. A prática está revelada. A lei está clara. Agora é só aplicar. Como Leonardo aplicou, todos os dias, até que impossível vire inevitável. Sinta primeiro. Decrete com certeza. Flua como água. E observe enquanto o universo, obediente às mesmas leis que Leonardo usou, materializa exatamente o que você decretou. Ostinato rigore, persistência rigorosa. Leonardo sabia. Agora você sabe. Está feito.